Falar de coisa boa, né, Ariane? Dá uma respiradinha, né? Sexta-feira, muita gente aí no meio do feriado, outros tantos não. Mas Paulo Pimenta está aqui, é de lei. E o que tens para nós, Paulo? Pessoal, hoje eu trouxe aqui para a gente começar uma afirmação do escritor angolano Gonçalo Tavares. Estava lendo ontem, queria que a gente discutisse aqui isso que ele falou, de que a literatura serve para melhorar a nossa realidade. Foi o seguinte, ele deu uma entrevista para a Agência Brasil e a repórter perguntou para ele, para você, o que é a literatura e qual o papel dos livros para a sociedade? E aí o Gonçalo respondeu o seguinte, eu diria que um dos papéis da literatura é alimentar a lucidez do leitor, e, nesse sentido, fazer com que o leitor perceba melhor a realidade, não a histórica, mas a realidade que está a viver nesse momento. Perceba melhor a maldade, perceba melhor os mecanismos do medo, da violência. Por exemplo, perceba melhor a relação entre um filho e um pai. Portanto, eu acho que a literatura não é para ficar fechada nos livros, é para ser usada na vida. Achei essa resposta dele muito boa e aí queria que a gente conversasse sobre ela aqui, sobre essa forma que a gente adapta, né, o que a gente tem nos livros, como é que a gente traz, como é que a gente sai desse ambiente literário para viver a nossa realidade por ali. E aí? Bonito e profundo, hein? Eu concordo muito com ele. Como é o nome dele? Vamos repetir? Gonçalo Tavares, ele é um dos escritores mais traduzidos no mundo. Ele está em 70 países, nasceu em Luanda, na Angola, e mora em Portugal. Ele está aqui no Brasil, veio para o Rio de Janeiro para fazer uma leitura no CCBB do Rio. Maravilha. Literatura muda a vida. Você sabe que esses dias eu estava com o celular na mão, fazendo o quê? Fazendo o que você, ouvinte, também faz, perdendo tempo, nada. E veio, sabe aqueles anjinhos de filme assim? Só que esse anjinho se chamava Paulo Pimenta, assim, na minha imaginação. Larga esse celular e vai pegar um livro para ler. Larga esse celular e vai pegar um livro para ler. Paulo Pimenta está me acompanhando aí nos meus dias Faz assim, isso ó. mesmo. Né? Porque a gente está aqui toda sexta-feira falando sobre literatura, sobre livros, que isso vai internalizando na gente. E essa é a ideia. Espero que os nossos ouvintes também estejam com essa mesma pegada. De se cobrar mesmo, para mergulhar ou retomar ou iniciar esse caminho de literatura e de leitura, Ariane. E o ponto que ele traz sobre a lucidez, né, nos ajudar a ter lucidez, para mim é completamente isso, assim. Acho que quanto mais você lê, mais você entende sobre você, mais você entende sobre os outros, até sobre a sua história, coisas que às vezes você não entende ainda, ou sobre outras histórias. E parece que é isso, como se fosse saindo uma poeirinha dos nossos olhos para algumas coisas. Então, às vezes uma frase, né, que marca, você exato. está precisando ouvir aquilo, não como uma... Não estou falando de uma forma pejorativa, mas não como uma autoajuda, né? Mas às vezes está ali uma frase, alguma Claro. coisa no meio do texto e você fala, Destaque, caraca, ela era toca isso. você e pronto. O que você acha, João? Cara, eu sou apaixonado por leitura escrita, então eu sou meio suspeito para falar. Às vezes eu não consigo falar, mas consigo escrever. Às vezes eu não consigo ouvir, mas eu consigo ler. E é engraçado, a experiência subjetiva com as palavras é muito curiosa. Eu acho que serve de espelhamento para que a gente, enfim, traduza o outro e a partir disso nos traduza, né? Tem livros sobre distâncias que talvez a gente nunca vá lá, de certo, né? Países que talvez a gente acabe não visitando, mas através de um leitor, através de um cidadão daquele lugar, você consegue, enfim, captar notas, captar cheiros, captar sabores, enfim, culturas. E sim, acho que nesse âmbito da, digamos, autoajuda, né, esses símbolos, porque quando eu acho que a gente está querendo perguntar muito para o universo, naturalmente vem símbolos e muitas das vezes são coisas que a gente lê, né, um livro que a gente abre, enfim. Então, acho muito especial essa conexão com palavras. Paulo, João e Ariane, você sabe que a gente falando disso me vem aqui à mente que os filmes também fazem isso, as séries também fazem isso, mas entregam às vezes muito envelopado, muito pronto pra gente, né? Ó, é isso aqui que a gente quer que você... Essas são as cores, esse é o som. Isso. E o livro não, o livro abre essa margem Toma de sua imaginação. capacidade de abstração, né? É isso, assim. E aí, pensando nisso, casou certinho. Eu tinha pensado em trazer esse livro já nessa semana, chama Dias de Domingo. É uma coletânea de 15 autores brasileiros, homens e mulheres, e ele fala justamente sobre domingo. A ideia mesmo da Eugênia, que é quem organizou esse livro, Eugênia Ribas Vieira, ela juntou esses 15 autores ali num período de pandemia e queria que eles se lembrassem de um domingo cotidiano, que fosse anterior à pandemia.
E nesse livro, então, você tem 15 histórias diferentes que em algum momento vai se passar, seja num Dia dos Pais, seja num encontro de família, seja numa perda de relacionamento. E aí eu queria começar lendo aqui para vocês a primeira crônica desse livro, o primeiro conto, diz o seguinte, é do Sérgio Rodrigues. Ele diz: a melhor parte do domingo é você abrir os olhos na cama e se dar conta de que é domingo. E antes mesmo de conferir o despertador na mesinha de cabeceira, fechar os olhos outra vez, porque na verdade não importa que horas sejam. É domingo, e aos domingos nada importa. Até poderia importar, e muito, se fosse um domingo de corrida, mas isso você sabe que não é. Nesse momento, a Fórmula 1 está se deslocando de um país para outro da Europa, e só no domingo que vem, os motores voltarão a soltar o berro em mais uma tentativa do maior piloto da história, que por acaso é brasileiro, de se firmar aos olhos do mundo como o maior piloto da história. Então é legal porque não é uma coisa de agora, né? Ele fala aqui do Ayrton Senna, ele está trazendo um domingo que estava na memória dele lá atrás. Eu achei o livro interessantíssimo passando por isso. A gente tem aqui Tobias Carvalho, um grande autor gaúcho que da juventude, assim, dessa nova leva dos autores. Maria Ribeiro, atriz que a gente já trouxe aqui com o livro dela. A gente tem Giovanna Madalosso, que está incrível. Todos os livros dela são ótimos. Ela também tem uma coluna semanal. Enfim, vários outros aqui. Verônica Stiger, que é um livro muito legal. Eu queria saber de vocês, das histórias de domingo. Como é que vocês veem isso, assim? Queria começar dizendo que ontem tava com uma cara de domingo, não tava? Ontem eu fui dormir, minha esposa comentou, tá com cara de... Eu falei, amanhã é sexta-feira. Amanhã não é segunda, amanhã é sexta. Sei lá, eu acho que domingo é quentinho, assim, né? Bom, o começo do domingo, o final do domingo pra muita gente já é mais deprê, assim, né? Ah, é segunda-feira de novo, Sim. Vai começar mais uma semana de trabalho, as pessoas às vezes não conseguiram descansar como gostariam no fim de semana, e o domingo fica meio nostálgico e tal. Mas eu acho o domingo um dia ótimo, até porque para nós jornalistas, assim, não é regra, né? Mas em boa parte das situações, o domingo é o dia em que você não tem plantão e você vai realmente descansar ali. E aí você acorda com esse sentimento de, ai, domingo, vou tomar café com calma, vou dar uma corrida no chão, vou tomar um sol, e aí isso. vai. João costuma tocar aos domingos? Acontece de. À noite não muito, acaba aparecendo uns compromissos um pouco familiares, né? Tocar num churrasco, tocar numa coisa mais leve, um casamento, enfim. Eu costumo dizer que domingo é muito bom, mas o problema do domingo é que ficam muitas coisas para um só dia. A gente tem muito que descansar, a gente tem muito que querer curtir. E às vezes a gente acaba trabalhando sábado também, a semana passa tão rápido, aí domingo você vai querer cuidar da casa, vai querer dar atenção para uma coisa, para uma outra. E acho que por isso que vai ficando melancólico, porque aí vai dando aquelas 5, 6 horas da tarde, você já vai sofrendo por antecipação, tipo, gente, eu mal respirei, né? Mas conseguindo parar, conseguindo não vir numa carga tão frenética até o domingo, ele se torna assim um dia muito especial. Para mim, o domingo é momento de planejar a semana. Eu começo a fazer isso já na sexta-feira anterior, mas talvez tenha sido uma forma que eu, inconsciente, criei de trazer luz ao domingo, né? De olhar para o domingo de uma maneira propositiva. Não, vem cá, não é o fim do fim de semana, é o início de uma nova semana que abre novas possibilidades, né? Então, quando vem aquela musiquinha do Fantástico e tal, aí dá uma sacudida na cabeça, vambora, que amanhã é segunda-feira. Não é o fim, é o começo. É isso aí. E tem um texto muito legal do Marcelo Maluf, eu sabia que a nossa conversa ia para esse lugar, que ele diz o seguinte: absolutamente nunca, jamais, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, de jeito nenhum, fui feliz num domingo. Domingos são tediosos e me dão frio nos rins. Não que eu seja feliz nos outros dias da semana, é que aos domingos eu desmorono, caio, rolo montanha abaixo. Sou sugado pelo ralo sujo, amaldiçoado e infame da minha melancólica e inútil existência. Mas, gente... O pior de tudo é ouvir o tilintar dos talheres e copos, as gargalhadas, a música feliz nos karaokês, as TVs ligadas no último volume, os vizinhos assistindo ao jogo de futebol ou a qualquer um desses programas de auditório, vivendo uma existência lenta e anestésica, regada a churrascos, berros e risos forjados em litros de cerveja. Confesso que já invejei o domingo afortunado dessas pessoas, mas por pouco tempo. A minha paciência para a felicidade artificial dura no máximo o tempo em que fico vagando pelas redes sociais, o que pode levar de 10 minutos a 2 horas. A pergunta que eu sempre me faço é:
Como suportamos ser tão felizes? Então Que vem esse sensacional espírito isso. do domingo, assim, Sensacional. né? Parece que você tá ali 9h30 da noite já bravo de colocar o despertador pra segunda. É. Mas é isso, eu acho que Dias de Domingo, essa coletânea de livros é muito bacana, é muito interessante. Você consegue ler, como a gente já tem falado aqui em várias outras vezes, né? São textos curtos, então você não precisa ler um livro de cabo a rabo de uma vez só. Você vai lendo aos poucos, vai colocando ali o seu ritmo nessa leitura. Fica a dica para vocês, Dias de Domingo, de 15 autores e autoras brasileiros. E lembro para vocês o que Gonçalo Tavares falou sobre a literatura nos servir para enxergar melhor a realidade, a gente conseguir fazer essa adaptação para as nossas vidas. Muito bom. Paulo Pimenta, obrigada por hoje. Bom fim de semana, boa sexta-feira 13. Até semana que vem. Ariane, eu que agradeço. Obrigado, Diego. Obrigado, João. E a gente se encontra. Lembrar aqui do Colégio Siman, né, que apoia a nossa coluna. Muito obrigado a eles. E semana que vem a gente está aqui mais uma vez. Paulo Pimenta nas redes sociais, Pimenta Paulo. Pimenta Paulo. Muito obrigado, Paulo Pimenta. Muito obrigado mais uma vez ao Colégio Siman por essa parceria, por essa coluna que tem feito a diferença na minha vida e na vida de tanta gente que acompanha também a Nova Brasil, Brasília. 8h28.